Queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler até o verso 14 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Jeremias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e tenham suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não tenham atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para um lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quero pensar com vocês nesta noite sobre a pedagogia de Deus diante do sofrimento. Esse é um tema que será sempre relevante, porque é natural que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento.
Nós podemos sofrer simplesmente em decorrência da nossa existência. A partir do momento da nossa gestação, nós estamos sujeitos ao sofrimento. O Daniel, por exemplo, o parto dele foi prematuro porque ele já entrou em processo de sofrimento no ventre da mãe. Estamos sujeitos a isso em decorrência da nossa existência. A segunda razão do sofrimento é que ele pode acontecer em decorrência de erros ou de pecados. Certamente, quando nós recorremos a algum erro ou pecado, alguma consequência virá, algum sofrimento virá. Mas nós podemos sofrer também em decorrência da ação de terceiros. Muitas das vezes nós somos vítimas da ação de terceiros contra a nossa vida, que geram também algum tipo de transtorno, de dor ou de sofrimento. E a grande questão que eu quero aqui partilhar com vocês nessa noite: como que nós podemos lidar com o problema do sofrimento? Por isso que eu chamo aqui sobre a pedagogia de Deus no sofrimento. Naturalmente, todos nós queremos viver em paz, em tranquilidade, mas o sofrimento muitas das vezes rouba a paz que Deus gera em nosso coração. Então, Deus quer nos ensinar a lidar com o problema do sofrimento, para que a paz não seja roubada de nosso coração. A palavra de Deus, ela é infalível, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela gera vida, a palavra de Deus gera poder, ela transforma, ela nos conduz para a salvação, ela derrama uma paz em nosso coração, que excede todo entendimento, paz que o mundo não pode nos dar, paz que nós só encontramos em Deus. É o que diz Filipenses 4:7. Mas, por ser palavra de Deus, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. É muito bonito a gente pegar um texto isolado, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, receber algum tipo de aplauso, algum tipo de reconhecimento, mas essa não é a vontade de Deus para a vida da sua igreja. E alguns versos aqui desse texto, eles são muito utilizados no meio cristão, porque são textos ou versos de fato bonitos. É uma carta de Deus com palavras de esperança para um povo que está sofrendo muito. Mas a palavra que transforma é aquela que consegue comunicar, de fato, aquilo que Deus deseja ao seu povo. Não é uma palavra que vem do homem, mas é uma palavra unicamente de Deus. Por isso o texto utiliza termos aqui que todo mundo quer ouvir ou experimentar. Fala de paz, de prosperidade, de esperança, de futuro. Mas será que essas bênçãos vêm de qualquer jeito? Será que esses benefícios relatados aqui no texto bíblico vêm a qualquer custo? É só clamar? É só profetizar? Será que é somente eu buscar a presença de Deus numa das igrejas, receber uma oração poderosa, ou alguém declarar a bênção de Deus sobre a minha vida? Será que ela vai acontecer muito rapidamente ou naturalmente? Se eu crer em Deus, Ele vai me abençoar conforme os desejos do meu coração? Não é bem assim que funciona, irmãos. Por isso, ao entendermos aqui esse texto, nós encontraremos as respostas a essas perguntas. Como o texto diz, Jeremias escreve esta carta segundo a inspiração de Deus aos exilados na Babilônia. Quem são esses exilados? Aqueles que foram deportados por Nabucodonosor da Babilônia. Essa deportação aconteceu por permissão de Deus. Aconteceu como juízo de Deus ao seu povo. Aconteceu porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor, passou a adorar outros deuses, o povo deu voz e coração à rebeldia diante de Deus, e por isso eles foram deportados pelo Senhor para que fossem cuidados por Deus de uma forma especial, como somente Deus sabe cuidar. Então, no cativeiro, a esperança deles vai acabando, o sonho deles vai se deteriorando.
Eles entendiam aqui que a maldição de Deus caiu sobre a vida deles. Eles entendiam que esse sofrimento tinha relação porque Deus estava amaldiçoando o seu povo. Por isso coisas negativas estavam acontecendo. Quando alguém assim pensa, olha, Deus pesou suas mãos sobre mim. Mas tinha aqueles que não foram deportados que ficaram em Jerusalém. E eles pensavam justamente o oposto. Eles pensavam de forma positiva, olha, nós fomos poupados por Deus, então nós somos privilegiados, nós somos abençoados por Deus, porque Ele nos poupou do cativeiro babilônico. Então Deus diz a esses que pensavam serem privilegiados, que ficaram em Jerusalém, olha, vocês estão enganados, vocês não escaparão do juízo de Deus, eu vou restaurar a vida do meu povo por meio daqueles que estão no cativeiro, não através daqueles que ficaram. Então, queridos, quando tudo parecia perdido, o Senhor ensina por meio dessa carta de amor e de restauração ao seu povo que ainda não acabou, que era tempo sim de disciplina, era tempo de correção, mas que por meio da disciplina chegaria também o tempo de restauração de Deus na vida do seu povo. É importante que nós compreendamos essa carta de amor do Senhor, porque quando o sofrimento bate a porta da nossa vida ou da nossa casa, irmãos, vão surgir falsos profetas, vão surgir milagreiros, vão surgir especialistas de sofrimento que vão aparecer em nossa vida e vão falar muitas vezes coisas que vão massagear o nosso ego, que vão massagear o nosso coração, vão falar muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, mas é uma falsa esperança, porque não é uma palavra que provém da parte do Senhor. Isso está acontecendo aqui. E Deus então trabalhe na vida do profeta Jeremias, profeta do cativeiro, para que possa transmitir essa mensagem ao povo. E Deus diz, olha, não é como esses falsos profetas estão dizendo para vocês. Eu os enviei ao cativeiro, serão 70 longos anos de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento, mas depois desses 70 anos, vocês experimentarão o socorro de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Que o nosso Deus, Ele não é imediatista. Enquanto você está preocupado, talvez, com a sua crise de ansiedade, Deus, Ele deseja transformar o seu caráter para que você desenvolva um caráter aprovado. Deus, Ele não quer lhe transmitir somente um remédio local. Deus, Ele não quer tratar simplesmente uma questão circunstancial na sua vida. Deus, Ele deseja tratar a sua vida como um todo. Deus, Ele vê o processo, para que no final desse processo, você desenvolva um caráter aprovado. É o que diz a palavra de Deus, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, diz assim, não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Perceba que Deus está falando aqui, não de algo circunstancial, Deus está falando de um processo. Então é importante que você entenda, que Deus, Ele não é imediatista. Deus, Ele não vai tratar do seu problema ou do seu sofrimento num estalar dos dedos, como você muitas vezes gostaria. Porque Deus, Ele está preocupado como um todo. Deus, Ele está preocupado com o processo. Qual que seria o caminho mais fácil aqui? Aquilo que o povo desejava. Senhor, nos tira logo daqui. Senhor, nos ajude, nos socorra para que voltemos a Jerusalém, a nossa terra, e possamos reconstruir as nossas casas, o templo, os nossos lares, as nossas famílias. Esse seria o caminho mais fácil, à luz do desejo do coração humano. Mas o que o Senhor ordena aqui? Ele diz nos versículos 5 a 7,
Não é bem assim. Construam casas, habitem nelas. Como assim construir casa? A gente quer sair daqui, Senhor. Plantem jardins, comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Como assim, Senhor? A gente quer sair daqui. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que Deus está dizendo ao seu povo? Olha, vocês estão num lugar indesejado, vocês estão longe da casa de vocês, eu sei que vocês não querem viver na Babilônia, porém vocês estão enfrentando um tempo de disciplina, um tempo de juízo, mas acima de tudo um tempo de cuidado do Senhor. E nesse tempo que Deus vai cuidar de vocês, é um tempo de vocês estabelecerem uma morada provisória aqui na Babilônia. O que o exílio parecia no primeiro momento? Maldição de Deus. Mas se tornou um campo que o povo iria florescer a partir dos cuidados do Senhor. O que é importante você entender? Charles Spurgeon, ele disse que Deus não nos apressa com atalhos. Ele nos amadurece com desertos. É o que está acontecendo aqui. No deserto da Babilônia, o nosso Deus, que é um Deus de processo, não é um Deus imediatista, Ele está trabalhando para que o seu povo possa florescer na Babilônia. Construam casas, estabeleçam famílias, deem os seus filhos em casamento, porque a restauração de vocês vai acontecer aqui na Babilônia. Portanto, eu quero extrair algumas lições importantes aqui para a nossa vida diante do contexto de dor, diante de um contexto de sofrimento. O primeiro ponto aqui é importante, que Jeremias nos ensina sobre a soberania de Deus. Somente os planos de Deus são infalíveis. Como Jó nos ensina em meio à superação da sua dor, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E muitas vezes, Ele muda os nossos planos para nos ensinar que somente Ele é Deus. Ele vai virar de cabeça para baixo, vai remoer, como diz o versículo de número 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não sei se você já passou por isso. Mas às vezes a porta que a gente está forçando para abrir, Deus ele vai fechar. E Ele vai fechar para que a gente não se machuque, para que a gente não se fira, para que a gente não avance um sinal que a gente não deveria avançar, para que Deus mostre a nós que Ele é o Senhor e somente Ele deve reinar sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre os nossos sonhos e sobre os nossos planos. Amados, o sentimento de quem estava aqui no exílio era de desolação. E é o que muitas pessoas estão enfrentando hoje no nosso amado e querido Brasil. Quantas pessoas não estão sofrendo porque estão carecendo de necessidades diversas. Pessoas que enfrentam dramas de enfermidade, pessoas que enfrentam crises constantes familiares, pessoas que têm doenças crônicas que muitas vezes afetam todo o ambiente familiar, pessoas que estão com muitas privações na área financeira,
seja porque estão desempregadas, ou seja porque a qualidade do trabalho no Brasil é muito ruim, então paga-se muito pouco, então muitas pessoas, muitas vezes, para sobreviver, precisam ter 2 ou 3 trabalhos, e isso vai colocando sobre o ombro dessas pessoas sofrimento, dor, estresse. Esse mesmo Deus, esse Deus que é soberano, que agiu no passado, Ele continua agindo no tempo presente e nos guiará para um futuro seguro, porque Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Deus da nossa vida. É o que diz o versículo 4 do nosso texto base. Mas é importante que você compreenda, Deus, Ele não nos guia por meio de atalhos. Deus está mais interessado naquilo do que nós nos tornamos do que no que nós alcançamos. Eu vou repetir porque isso daqui é importante. Deus não nos guia por meio de atalhos. Ele está muito mais interessado naquilo que nos tornamos do que nos alcançamos. Por isso que Deus, Ele está preocupado com o processo. Deus não está preocupado com uma questão momentânea ou circunstancial da sua vida. Cada caminho que Deus prepara para ti, por mais difícil ou doloroso que chega, vai ajudá-lo para que alcance o alvo de Deus, que é um caráter aprovado na sua vida. Portanto, não é só chegar, mas é como chegar. Deus não deseja que você chegue e atinja um alvo como um soldado ferido, como um soldado manco. Deus não deseja que você chegue no final perdendo questões importantes que nós não podemos abrir mão. Não adianta nós conquistarmos um objetivo e perdermos um filho, perdermos um casamento, criarmos uma crise porque atingimos o alvo, mas nós chegamos lá de qualquer jeito, como um soldado muito machucado, talvez mutilado. Deus, Ele não deseja que isso aconteça conosco e por isso Ele está preocupado com o processo. Então entenda isso. Mais importante do que o objetivo que você possa conquistar, Deus está preocupado com aquilo que você vai se tornar como pessoa, para que o caráter de Cristo seja de fato aprovado na sua vida. Então esse é o primeiro ponto importante. Jeremias está nos ensinando aqui sobre a soberania de Deus. Ele detém um controle sobre todas as coisas. É interessante que nesse momento Israel está em guerra com o Irã. E Deus, quando fala aqui do cativeiro, Ele fala de um pastor que seria o seu libertador. Esse pastor se chama Ciro. Ciro da Pérsia, que depois se tornou, quando ele vai crescendo e conquistando, o Império Medo-Persa. A Pérsia é que deu origem ao que é hoje o Irã. Ou seja, Deus utilizou um líder, Ciro, que pertencia ao que hoje se chama Irã, para libertar o povo de Deus do exílio babilônico, e por ironia do destino ou não, no passado libertou Israel. Hoje eles estão em guerra, estão em conflito. Mas por que essas coisas acontecem? Por que Deus utiliza um líder pagão, idólatra? E Ciro não era um rei bom. Ele era um rei violento, ele era um rei sanguinário. Mas Deus utilizou ele para cumprir as suas promessas de restaurar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Por quê? Porque Deus é soberano sobre toda a história. Então se junte ao que Deus está fazendo.
Os planos de Deus, de fato, não podem ser frustrados. A segunda lição aqui: não importa o cenário que você esteja, Deus se revela a ti. Em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. Nesse caso específico aqui no cativeiro. Não importa se é cativeiro que você está enfrentando, não importa se é deserto que você está enfrentando, não importa quão caótico seja o cenário que você esteja, Deus, Ele estará presente em todos os lugares, em todos os momentos. A vara que nos corrige não é a vara de rejeição, mas é a vara de amor. É o que disse também Charles Spurgeon. É interessante. Se o Senhor está disciplinando o seu povo, é porque Ele ainda o considera como filho. Assim como um pai, Deus corrige os seus filhos porque Ele os ama. Ele os ama. Então entenda, quando a vara da disciplina do Senhor estiver pesando contra a sua vida, não é porque Deus está te rejeitando, não é porque Deus está desprezando você, mas é porque Ele te ama, Ele quer o seu bem. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer cuidar de você. Lá na Babilônia, mesmo com o povo destruído, o Senhor permanecia sendo o Deus de Israel. O povo estava longe da sua casa, da sua terra, na verdade não tinha mais casa, não tinha mais terra, não tinha mais templo, estava tudo destruído, o povo não podia mais se reunir para adorar ao Senhor no templo. Parecia que a vida religiosa e espiritual do povo havia acabado, mas Deus estava muito perto do seu povo, Deus permaneceu sendo fiel à aliança que estabeleceu com o seu povo. Então entenda isso. Por mais desafiador que possa ser o cenário que você esteja vivenciando, tenha a certeza de que Deus está muito perto de você. Assim, o exílio não era o fim, mas era o meio. O exílio fazia parte da disciplina de Deus em conduzir o seu povo a um relacionamento íntimo, a um relacionamento mais profundo com Deus. Portanto, a disciplina não é prova da rejeição de Deus, mas a disciplina é prova do amor de Deus para com os seus filhos. A terceira lição aqui que a gente pode extrair desse texto é que, independente do contexto, em Deus e com Deus, nós podemos experimentar uma paz que é verdadeira e que é incomparável. Irmãos, tem muitas pessoas que têm muitas coisas. Tem muitas pessoas que conquistaram muito nesta vida, mas não têm paz interior. E a paz muitas vezes vai embora quando a vida perde o sentido, quando a alegria não existe mais, quando os nossos sonhos passam a ser frustrados, quando nós tentamos, quando nós investimos, quando nós projetamos e por alguma razão o projeto é fracassado e muitas vezes isso rouba a nossa paz. Muitas vezes as ervas, elas estão amargas, não estão mais agradáveis. E o que o Senhor nos ensina dentro desse contexto é que nós não podemos nos desesperar. Porque nós somos limitados, nós estamos presos ao tempo, ao espaço, e nós estamos limitados aos acontecimentos, mas Deus, Ele vê tudo dentro da perspectiva eterna. Por exemplo, se nós estamos aqui, dentro de um mesmo ambiente, plano, nivelado, imagine que tem ali uma multidão. A nossa visão, ela fica muito limitada. Porque nós estamos numa mesma altura, num contexto de multidão. É como nós enxergamos humanamente falando. O nosso acesso, a nossa visão é muito limitada. Mas Deus é aquele que vê essa multidão sob uma torre. Deus, Ele vê, Deus, Ele conhece todas as coisas perfeitamente. Os versos 7 a 14 que nós lemos vão tratar justamente dessas questões.
relógio de Deus, ele nunca adianta nem atrasa. Cada ponteiro se move no exato compasso da eternidade. Como é importante nós compreendermos isso. O povo queria pressa, mas Deus queria o processo. Entenda isso, o nosso Deus, Ele não é imediatista, eu repito, porque Ele está preocupado como um todo, e não como algo circunstancial. A restauração não seria para os impacientes, mas para aqueles que permanecessem fiéis e pacientes no Senhor no contexto de exílio. Ele promete que o cativeiro duraria 70 anos. E foi o que aconteceu. E como eu disse aqui, ele vai utilizar um líder pagão, Ciro, justamente para autorizar o seu povo a retornar para Jerusalém. Provérbio capítulo 16, versículo 4, diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então Deus tem um propósito perfeito para todas as coisas. Deus tem plano para os justos, Deus tem plano para os ímpios. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, nada surpreende Deus. Sabe por que muitas vezes nos falta paz? Não aprendemos em Deus. Não aprendemos com Deus. Então, os projetos não são de Deus, os projetos são nossos. Então, na dificuldade, porque nós não estamos debaixo do propósito e do projeto de Deus, vem a dificuldade, vem o medo, vem o desespero, porque uma vida fora da vontade de Deus é uma vida sem chão, é uma vida sem alicerce, é uma vida ilusória. Vai chegar um momento que nós vamos compreender que nós não podemos continuar caminhando fora da vontade de Deus. Por que o primeiro milagre, e por que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento? Em que o vinho acaba, o vinho era símbolo de vida, de alegria para o povo judeu, então era muito comum em toda a comunidade judaica, em todos os lares, o vinho, e não podia faltar numa festa de casamento. E ali houve o casamento, acontece a celebração, os convidados estão ali celebrando com os noivos e de repente o vinho acaba, ou seja, a alegria acaba. Imagine que talvez os convidados começam a ficar preocupados, o ambiente daquela festa já não é mais alegre e talvez os convidados começam a ir embora, os noivos começam a ficar desesperados e Maria também preocupada pede a ajuda de Jesus. Resumindo a história, vocês conhecem, Jesus intervém e transforma a água em vinho. O que Jesus queria nos ensinar quando ele começa o seu ministério numa festa de casamento? Todos os recursos humanos, eles são insuficientes para bancar a festa da nossa vida até o fim. Ou seja, os projetos humanos, eles são falíveis, eles são limitados, mas os projetos de Deus, eles são perfeitos e são eternos. Mesmo numa terra estranha, quando o cenário não é agradável, precisamos entender que a paz é um estado de espírito que somente Deus pode derramar em nossos corações. Irmãos, a gente aprende muito em contexto de sofrimento. Esse dia aqui na escola bíblica dominical teve um testemunho nesse sentido. Do casal que está acompanhando a filha num tratamento difícil contra o câncer. E numa visita ao hospital, em que a filha está recebendo os cuidados, a equipe médica percebe que o pai da filha que está sofrendo tem uma paz que é inconfundível, uma paz inabalável.
Tem uma força que não vem do homem, mas que vem do alto, que vem dos céus. Mas como assim, pai? Sua filha está sendo submetida a um tratamento difícil, agressivo, está lutando contra uma enfermidade terrível, e o Senhor está tranquilo. Eu estou tranquilo porque existe um Deus que é o Senhor da minha vida. Essa paz é somente Deus que pode derramar em nossos corações. Por isso, queridos, pare de ouvir gente negativa. Pare de ouvir gente mal intencionada. Versículos 8 e 9 nos ensinem: confie e ouça somente a voz de Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviarei, declara o Senhor. E se tem algo que nós precisamos, quando o contexto é de sofrimento, é saber ouvir as pessoas certas que Deus coloca em nosso caminho. Às vezes é uma ligação, às vezes é um telefonema, às vezes é uma visita, muitas vezes é um abraço. São pessoas que vão ser enviadas por Deus, não para anunciar coisas que o Senhor não disse, mas para nos encorajar, para fortalecer a nossa fé, apesar do contexto desafiador, a nos fazer entender que nós não estamos em carreira solo, que existe um Deus que luta e que guerreia por nós. Lembra da crise do profeta Elias? Eu amo o profeta Elias, eu aprendo muito com o profeta Elias. Caramba, Deus operou coisas grandiosas por meio da vida de Elias. Mas chegou um tempo da sua vida que ele não suportava mais. Ele quis desistir. Por ser fiel ao Senhor e temente a Deus, ele não tem coragem de dar cabo da sua vida, mas ele simplesmente desiste de viver. Ele vai ao deserto, ele deixa o seu moço, ele ali se isola, e ele ora e pede ao Senhor a morte. Basta, Senhor, para mim já deu. Deus envia o anjo com água, com pão. Elias come e bebe, porque ainda não acabou. Ele come, ele bebe, ele volta a dormir, porque para ele já acabou, ele não está suportando mais, e o anjo do Senhor vem novamente com água, com pão. Olha, Elias, come, bebe, porque a tua caminhada ainda não terminou. Ele vai até o Monte Horebe, 40 dias de caminhada com aquela comida que Deus lhe deu. É interessante que ele vai ali se encontrar com o Senhor. E o que vai acontecer ali naquela caverna? Vento forte, terremoto, fogo. Era Deus que estava se manifestando? Não. Depois vem uma brisa. Numa brisa suave, Deus se manifesta ao profeta Elias. Irmãos, quando a gente está sofrendo, a gente vai pensar que Deus ele vai se manifestar em nossa vida com grandes eventos, no meio do fogo, no meio do vento forte, no meio do terremoto. Porque está passando um turbilhão de coisas pela nossa mente, pelo nosso coração. Muitas vezes o sofrimento é tão grande que a gente está no piloto automático.
Muitas vezes Deus está nos carregando no colo diante do sofrimento e a gente não está sequer percebendo que a gente está no automático e está somente pela graça de Deus. E muitas vezes, nesse turbilhão, a gente vai pensar que Deus está se manifestando, não. E muitas vezes Deus quer acalmar o nosso coração. Ele vai mandar uma brisa suave para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Não importa o contexto, o cenário, por mais desafiador que seja, existe uma paz inconfundível e inabalável que somente Deus pode derramar em nossos corações. Eu tive um amigo que teve uma experiência que ele testemunhou certa vez, quando ele foi visitar pela primeira vez uma senhorinha na comunidade que ele pastoreava. Ela morava num barraco, na beira de um córrego, e era uma serva de Deus fiel, temente a Deus. E aquele pastor foi visitá-la. Ela, muito hospitaleira, ela muito carinhosa, ofereceu-lhe um café ao pastor. Isso daqui não é mentira, irmãos. O coador que aquela mulher estava utilizando era literalmente uma meia. Mas aquela mulher estava com o coração tão aberto e alegre em poder receber aquele pastor. Era uma mulher tão fiel e alegre no Senhor. Ela tinha uma situação muito sofrida do ponto de vista material, uma vida muito escassa, muito limitada. Mas quem convivia com essa senhora no dia a dia, não percebia, não sabia muitas vezes do contexto delicado que ela vivia, porque ela carregava dentro de si uma alegria, uma paz interior que Cristo derramava no seu coração. Esse é o poder que Deus, quando nós permitimos que Ele atue em nosso coração, que Ele atua na nossa vida. Em quarto lugar, irmãos, faça a diferença no lugar que Deus lhe colocou. A gente já leu os versículos de número 5 a 7. Eles não foram para a Babilônia por causa da força de Nabucodonosor. Não foi por causa do exército da Babilônia. Eles foram para lá por uma razão muito específica. Deus os enviou para aquele lugar, para um tempo de disciplina, de juízo, mas também de cuidado do Senhor. Qual foi a razão? 2 Reis, capítulo 23, versículos 36 e 37, diz assim: Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Houve uma sucessão de desprezo às advertências de Deus. O povo estava cada vez mais longe de Deus, da palavra de Deus. Reis de Israel cada vez mais idólatras, reis maus, reis que não eram tementes a Deus. Inclusive os 3 últimos reinados de Judá foram a gota d'água. Joaquim, Zedequias foram reis terríveis. E assim termina, e o povo é enviado então para o exílio babilônico. É importante que você entenda algo importante aqui. Se você está passando por um deserto, Deus ele deseja que você floresça no deserto. Deus diz, olha, construam famílias, plantem flores, construam jardins,
Continuem a vida de vocês aqui no deserto da Babilônia. Deus está dizendo, mesmo numa terra estranha, faça a diferença. Viva como se estivesse em tua terra, porque vocês dependem da prosperidade daquele lugar. Trabalhe hoje pensando na geração futura. 70 anos, irmãos. É um povo que estava desolado, um povo que estava destruído, um povo que praticamente desistiu de viver. Deus tinha uma promessa que enviaria o Messias através do seu povo, mas o povo está sendo destruído e Deus não vai cumprir agora com a sua promessa. 70 anos, sabe o que isso significa, irmãos? Muita gente ia morrer e não ia experimentar a promessa de Deus ser cumprida. Ainda assim Deus diz, olha, construam casas, famílias, pomares, jardins, reconstruam a vida de vocês aqui na Babilônia. 70 anos. Deus está dizendo, olha, nós precisamos pensar na geração vindoura também. Domingo que vem nós vamos lá onde eu pastoreava, na região de Foz do Iguaçu, para um casamento. Um casal que a gente começou a acompanhar quando eles eram pré-adolescentes. Quando você fica muito tempo num lugar assim, um dos privilégios que você tem é de ver o fruto do cuidado de Deus na vida daquelas pessoas que muitas vezes eram crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, como elas desenvolveram e cresceram no Senhor. E começaram ali na pré-adolescência, quando nós chegamos. Hoje é um jovem casal que vai se casar agora no sábado. Nós tivemos o privilégio de batizá-los, de acompanhá-los, e agora eles querem também que a gente participe desse momento que é especial para eles, assim como é especial para nós. Isso é maravilhoso, irmãos. A importância de nós desenvolvermos um trabalho pensando na geração futura. É o que Deus está dizendo em outras palavras aqui. Olha, 70 anos de cativeiro vai durar muito. Muitos de vocês vão morrer aqui na Babilônia, muitos de vocês vão morrer aqui no cativeiro, mas construam casas, filhos, filhas, porque Deus vai cumprir com a sua promessa na vida do seu povo. O dever do cristão não é de murmurar no deserto. O dever do cristão é de plantar um jardim no deserto. É o que Deus está dizendo aqui ao seu povo. Deserto não é lugar de lamentação. Deserto não é lugar de nós nos queixarmos. Deserto é lugar da gente experimentar como nunca os cuidados de Deus sobre a nossa vida. Deserto é um ambiente árido, é seco. Deserto é um contexto duro. E nesse contexto de deserto, Deus está dizendo para você, plantem flores, estabeleça ali jardins, porque no deserto eu sou o teu Deus e eu vou cuidar de você. Como é maravilhoso quando a gente entende isso. O exílio da Babilônia era um tempo em que o povo iria florescer no Senhor, e por isso não era tempo de murmurar, mas era tempo de plantar flores, de formar belos jardins, até que o tempo da restauração de Deus acontecesse. Às vezes passamos por situações que o nosso desejo é de desistir, ou até mesmo plantar com ódio. Quantas pessoas não entregam os pontos, não desistem facilmente,
Ou quantas pessoas murmuram diante do contexto de deserto ou de exílio? Como que Deus pôde permitir que eu chegasse até aqui? Ó Senhor! E daí nós queremos nos justificar pensando que somos pessoas boas, justas, mas Senhor, eu faço isso, eu sou assim, eu sou assado. Como que o Senhor permitiu que eu chegasse nesse ponto? Não alimente no seu coração sentimento destrutivo. Aprenda que no deserto é a oportunidade que Deus lhe dá para que você plante flores, para que você forme um belo jardim. A minha esposa gosta muito de planta de flor. Hoje a gente quase não tem em casa porque a gente mora em apartamento. Mas antes de vir para cá a gente morava numa casa com um quintal enorme e a casa era rodeada, cercada de plantas de flores. Como é bonito! É isso que Deus deseja para a sua vida. Jamais se esqueça disso. Talvez hoje a sua vida esteja tranquila e sossegada, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas um dia todos nós iremos enfrentar algum deserto. E quando você estiver no deserto, lembre-se, Deus está me oportunizando para que eu plante flores bonitas e forme um lindo pomar para o louvor e a glória do Senhor. A Babilônia é o terreno em que se semeia. Tudo que fazia parte dos planos de Deus e as nações saberiam que Deus continuava sendo Deus. O texto bíblico diz isso. Vocês vão experimentar o meu cuidado e as nações vão saber que Deus continua sendo soberano. Por isso, lute pelo progresso do Brasil. Lute pelo progresso da nossa nação. Se desvie do mal, evite toda forma de mal. Vivemos em uma sociedade, uma comunidade, e por isso nós precisamos uns dos outros, nós não podemos caminhar sozinhos. Lembro vocês das palavras de Jesus. Quando na agonia do Getsemane, ele chama 3 dos seus discípulos e diz, olha, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava dizendo, olha, eu preciso do cuidado de vocês. Se Jesus reconheceu que precisava do cuidado da sua igreja, quem somos nós para pensar o contrário? Nós precisamos de cuidado, por isso Deus nos formou para vivermos em comunidade. Você já ouviu alguém pensar ou falar assim, ou eu estou torcendo pelo mal de quem eu não gosto? Nós não fazemos isso. Nós não agimos assim. Nos desertos da vida, nós não podemos alimentar o nosso coração de sentimento destrutivo ou negativo, mas nós precisamos aprender a plantar flores. Porque nós somos responsáveis pela saúde da nossa nação, pelo progresso do nosso amado Brasil. Eu quero concluir dizendo, em quinto lugar, que em tempos de crise, de desolação, sempre vão surgir os milagreiros, aqueles que têm uma resposta, uma solução fácil para tudo. Versículos 15 a 17 vão nos ensinar sobre isso. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece na cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos, enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Precisamos nos afastar dos milagreiros de plantão. Precisamos nos afastar dos falsos profetas, dos falsos religiosos. Qual é a característica muito comum de um falso profeta? Eles vão falar justamente aquilo que o povo quer ouvir, não o que Deus deseja transmitir ao seu povo. O que o povo queria ouvir aqui? Queremos ser libertos.
Queremos voltar para Jerusalém. E o que esses falsos profetas estavam dizendo? É justamente isso que vai acontecer. Vocês não vão ficar muito tempo aqui. Deus está vindo logo ao encontro de vocês, vai socorrê-los. E Deus está dizendo para o profeta Jeremias, não é bem assim, vocês precisam ficar aqui 70 anos, nesses 70 anos de deserto, é uma oportunidade que Deus vai dar para que vocês construam casa, para que vocês restaurem famílias, para que vocês plantem flores, para que vocês formem jardins, e chegará o tempo da restauração de Deus. No seu desespero, muita gente vai tentar trazer uma mensagem doce para você. Uma mensagem que não provém de Deus. E se a libertação será rápida, irmãos, como os falsos profetas aqui ensinavam, então para que construir na Babilônia? Deus estava dizendo, olha, nesses 70 anos vocês não vão ficar ociosos, vocês não vão ficar desesperançosos, vocês vão continuar construindo. Se eles dessem voz aos falsos profetas, naturalmente eles iriam desobedecer a Deus, porque Deus falou, olha, 70 anos, e nesses 70 anos construam, ou seja, não desistam de viver. Perceba, irmãos, como é fácil em contexto de sofrimento e de dor, nós ouvirmos vozes falsas que não vêm da parte de Deus. Isso pode trazer danos terríveis à nossa vida. A verdadeira profecia sempre vai lhe conduzir à vontade de Deus, mesmo que ela pareça dolorosa no primeiro momento. Cuidado para não confundir voz religiosa com voz de Deus. Em tempo de dor, em tempo de sofrimento, a dor maior está no perigo de confiar em atalhos falsos. Entenda, o nosso Deus não é um Deus de atalho. O nosso Deus não é um Deus imediatista. O nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus é um Deus que está preocupado como um todo, está preocupado com o caráter de Cristo que seja provado na sua vida. O texto vai dizer, no capítulo anterior, capítulo 28, versículos 15 a 17, assim no capítulo 29, versículos 31 e 32, que esses falsos profetas hão de prestar contas ao Senhor. Nada ficaria impune. Aqueles que falaram mal, porque falaram aquilo que Deus não mandou dizer, receberão juízo da parte do Senhor. O que o salmista diz, finalizando, irmãos? Que a palavra de Deus é lâmpada aos nossos pés e luz para os meus caminhos. Você sabe que na Palestina antiga era muito seco, muito quente, havia muita região deserta e muitas pessoas, para se pouparem do calor forte, eles optavam por viajar à noite. Naquele tempo não tinha as facilidades que nós tínhamos hoje. Dependendo da região, se tivesse acesso pelo mar, você ia de barco, caso contrário, era de a pé, irmãos. Então, para se pouparem do forte calor, muitas pessoas optavam por viajar à noite ou de madrugada. E daí a inspiração do salmista, em que as pessoas carregavam essas lâmpadas para que a viagem pudesse se tornar mais segura. Você ganha de um lado porque o perigo do sol, o perigo do calor agora não existe mais porque você está viajando à noite.
Mas à noite existe o perigo dos ladrões, dos salteadores, o perigo do ataque de animais selvagens. Então, a lâmpada era importante porque prevenia os viajantes de ataques de ladrões, salteadores ou desses animais selvagens quando os viajantes estavam no deserto. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus está querendo nos ensinar que quando a palavra de Deus é o centro da nossa vida, é o centro do nosso coração, é o centro dos nossos projetos, é o centro das nossas ações, significa que Deus, Ele vai nos guiar e nos conduzir em caminhos seguros. Deus vai nos prevenir dos buracos da vida, Deus vai nos prevenir das armadilhas da vida e vai nos conduzir em pastos verdejantes. Quero finalizar. Viver bem, viver em paz, certamente é um desejo de Deus para todos nós. Só que isso não acontece de qualquer maneira. Então, algumas orientações importantes aqui nessa conclusão. A primeira é uma busca sincera por Deus. No versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Entenda o seguinte: quando você estiver no deserto, e você já aprendeu nessa noite, que no deserto é lugar de você plantar flores. E quando você estiver plantando flores no deserto, sabe por que Deus está te conduzindo a esse processo? Para que no deserto você possa voltar-se a Deus e aprendê-lo a buscá-lo de todo o seu coração. A pedagogia de Deus no sofrimento, ela é perfeita. E lá no deserto você vai entender o processo de Deus. Você não vai estar alimentando o ódio, o rancor no seu coração, você não vai estar alimentando murmurações, mas você vai estar plantando flores, você vai estar regando essas flores, você vai estar construindo lindos jardins, e ali você vai ver o cuidado de Deus, a restauração de Deus sobre a sua vida no contexto de deserto, e você vai voltar-se a Deus de todo o coração, e Deus vai começar um avivamento sobre a sua vida. A restauração viria acompanhada de um grande avivamento. Esse avivamento seria resultado, inclusive, das nossas orações. O versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que coisa tremenda. Olha, Deus, o Senhor sabe que o meu deserto, ele não está sendo fácil. O Senhor sabe que a minha Babilônia está difícil. Mas eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor está me dando forças para plantar essas flores lindas. Essas flores muitas vezes estão sendo regadas em meio a lágrimas. Mas eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Esse processo, embora doloroso, ele está sendo perfeito porque está sendo conduzido pelo Senhor. Esse jardim está ficando bonito, Deus. Obrigado porque eu estou voltando ao Senhor de todo o meu coração. Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho orado segundo a sua vontade, segundo os seus planos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido as minhas orações. Por que Deus ouve essa oração? Porque essa oração é uma consequência da manifestação intensa do nosso desejo em obedecer a Deus. Deus trabalhou em nós no deserto. O processo está acontecendo com sucesso.
O nosso coração está cada vez mais voltado ao Senhor e nós estamos desejosos em obedecer a Deus. Então vai acontecer isso daqui, nós vamos clamar, nós vamos orar e Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir. Então, nesse processo de deserto, Deus deseja que você o busque intensamente. Esse caminho não se concretiza com mérito humano, mas pela bondade e misericórdia de Deus. É a segunda lição que eu quero trazer para vocês para finalizar. O versículo 14 diz: Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são eternos. Deus, ele vai te tirar do deserto, ele vai te tirar da Babilônia. Deus, ele vai te colocar no lugar que ele deseja, porque ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Deus da história. Não existe mérito em nós, irmãos, mas está no poder de Deus e na sua vontade perfeita e soberana sobre as nossas vidas. Entenda que tudo que Deus está fazendo e há de fazer por ti, Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, é porque Ele é Deus, Ele te ama, Ele está cuidando de você e Ele vai te colocar no lugar que Ele deseja que você esteja. Por isso, Ele vai falar aqui do fim que desejais. Como assim o fim que desejais? Agora Deus trabalhou na nossa vida, Deus trabalhou no nosso coração. A gente entendeu que no deserto é um tempo que Deus está cuidando de nós. Deus está nos disciplinando não porque Ele nos reprovou, mas porque Ele deseja nos restaurar, Ele nos ama. E por isso nós nos voltamos ao Senhor, nós nos arrependemos, nós estamos orando, nós estamos clamando, porque nós estamos agora íntimos com Deus. Deus está reavivando a nossa vida. E por isso agora vai acontecer aquilo que o texto diz, o fim que desejais. Que fim é esse? É aquele prometido por Deus. E o que Deus prometeu? A eternidade. A eternidade. Por isso, o nosso Deus não é um Deus circunstancial. Ele é um Deus de processo, porque Ele é o Deus eterno. O nosso Deus, Ele não trata de causas passageiras, mas esse Deus, Ele trata como um todo. A história não terminaria no exílio. Sabe onde que a história terminaria? Na Jerusalém celestial. O povo sai do exílio, volta para Jerusalém, o Messias vem, e o Messias voltará novamente pela segunda vez para buscar a sua igreja, e tudo terminará onde Deus deseja que nós estejamos, na Jerusalém celestial. Eu sempre utilizo esse termo aqui para vocês. O nosso papel como igreja é trabalhar para que a gente seja vizinhos lá no céu. Não sei como que vai ser lá. Vai ser maravilhoso demais. E hoje nós estamos construindo juntos aqui um relacionamento de amor, de cuidado mútuo, para que um dia a gente possa ser vizinho lá no céu. É por isso que o nosso Deus é um Deus de processo, e nesse processo Ele está trabalhando, porque não termina no exílio, mas vai terminar na Jerusalém celestial. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você está passando, ou o dia que você passar por um momento difícil,
Entenda que a pedagogia de Deus no sofrimento, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Deus derrama uma paz em nossos corações que somente Ele pode dar, que é inconfundível. Mas que Ele é um Deus de processo. E nesse processo, você vai ter que plantar flores, formar um lindo jardim, enquanto Ele cuide de tudo que Ele sabe que você precisa. Até o dia que Jesus Ele vai te chamar e a sua fé será recompensada e você será coroado por Cristo Jesus, aquele que está vivo, que reina e que reinará para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.